Olá, meus amigos e amigas, bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma chave de leitura para o livro do mês. E o livro do mês é esse, do Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Quem nos ajuda nessa reflexão dessa manhã é o nosso amigo, o professor Maurício Mota. Esperando aqui só que ele envie a sua solicitação. Vamos lá. E vamos colocar aqui o nosso título da manhã. Deixa ele aqui comentário fixado. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Fixar comentário. E bom dia, professor Maurício. Bom dia, Dalmo. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para mais uma jornada. Um outro livro poderoso, hein? Um livro muito interessante, do Laurentino Gomes. Esse livro que tem como mérito promover essa leitura acerca da escravidão no Brasil. E aí, deixa eu virar aqui agora. Pronto, agora sim, agora eu também estou no jogo. E aí, pronto. Tudo tranquilo? Estamos caminhando. Pronto. Bom dia para todo mundo que já chegou. Bom dia para quem vai chegar depois, nesse sábado. A gente começa esse momento de reflexão sobre esse livro do Laurentino Gomes. A gente começa externando a nossa solidariedade com todos os familiares e vítimas da Covid-19, né? Vítimas de uma doença para a qual já existe vacina, né? O que demonstra todo um processo genocida em curso, necropolítica, né? Como a gente já trabalhou aqui em outros dias também. Então, a nossa solidariedade com familiares, solidariedade com as vítimas. Professor Maurício, eu quero começar com uma provocação, né? Ele entregando a palavra depois com uma provocação. A gente costuma refletir sobre a escravidão e escutar reflexões sobre a escravidão. Essas reflexões sempre se referem a esse tema como uma chaga aberta, uma chaga ainda não curada na história do país. Opa, o áudio não está saindo? Está todo mundo ouvindo direitinho? Eu estou escutando bem. Para mim está tranquilo. Apareceu um comentário aqui de que o áudio não está saindo. Oi? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês avisam por aqui. A gente sempre escuta essa tendência a se afirmar que a escravidão é uma chaga, mas a gente aqui tem visto, pelo menos nesses livros que a gente tem trazido como reflexão, a gente tem visto que não é bem assim. A escravidão não é uma chaga, a escravidão é justamente o modo de organização da sociedade brasileira, né? Que é muito diferente. Quando a gente fala de uma chaga, a gente entende como se fosse uma ferida que foi aberta ao longo do caminho, mas não, na verdade é o que constitui a sociedade brasileira, né? Isso aqui tem várias leituras que vão fortalecendo essa imagem, e essa do Laurentino parece também que se soma com essa perspectiva de que a escravidão não é uma chaga, ela é a própria forma de organização social brasileira, né? Então está aí com feito essa primeira provocação, né? Eu já lhe entrego a palavra para que a gente possa trilhar esse caminho com esse livro, que é um livro espetacular, é um livro muito bom. Exato. Então, bom dia, Dalmo. Bom dia àqueles que nos escutam, aqueles e aquelas que participam conosco nesse momento de reflexão a respeito desse livro tão interessante, tão rico, resultado de uma pesquisa profunda e muito séria, né, do jornalista Laurentino Gomes. Ele é jornalista, né, mas tem bastante livros interessantes no campo da história. Famosa a sua trilogia sobre parte da história do Brasil, né, os livros lá 1808, 1822 e 1889, falam exatamente, respectivamente, da chegada da família real no Brasil, 1808, depois, em 1822, sobre a questão da independência, e em 1839, a questão da proclamação da República. E aí ele vem com mais uma trilogia, né, agora sobre a escravidão. E hoje nós vamos conversar sobre o primeiro volume, né, que
que vai ali do primeiro leilão de escravos em Portugal, em 1444, ainda estamos na primeira metade do século XV, até a morte de Zumbi dos Palmares, ali no final do século XVII, né, 1695, 20 de novembro, mais especificamente. E aí o segundo volume ele vai tratar da questão que já saiu, foi lançado, né, da questão do século XVIII, basicamente, ali, da exploração das minas, né, do ouro, da corrida pelo ouro, no momento em que Portugal estava em decadência, então ressurge, assim, do ponto de vista do capitalismo mesmo, da exploração, né, com o fato de encontrarem ouro nas minas, depois em Goiás, Mato Grosso. Enfim, esse segundo volume vai tratar desse século, né, do século XVIII, iníciozinho ali do século XVIII, até a chegada da família real, que é início do século XIX, né? Então nós já temos esse segundo volume, chegou aqui, nem queria ainda do plástico, mas já chegou aqui. Já, tá. E acho interessante porque, assim, esse livro desse mês, porque de alguma maneira ele tem uma relação com o livro do mês passado, né? Que foi o livro do Gessé Souza sobre a questão da elite do atraso. Da elite do atraso, que trata muito da questão da escravidão também, dizendo exatamente que a escravidão ela nos constitui, né? Ela constitui a nossa história, ela não é um adendo, ela não é uma simples chaga, né? Porque essa visão ela muitas vezes desvia do foco que é o foco principal, né? Ou seja, a questão da escravidão ela está entranhada no modo como o Brasil se constitui, como o Brasil se constrói. E aí, certamente, esse livro do Laurentino Gomes, né, eu acho que essa trilogia ela vem enriquecer demais, né, quem quer aprofundar e conhecer a história do Brasil, e não dá para conhecer a história do Brasil, acho que a gente já está convencido disso, pelo menos aqui, sem conhecer esse processo, né, de escravidão, não dá para conhecer a história do Brasil, né? Vai ser uma história inventada, né? Vai ser uma história, às vezes, idealizada, vai ser uma história que, de alguma forma, tenta passar a mão ou encobrir, né, tudo aquilo que foi feito dentro desse processo, que é um processo pensado, refletido, né? Não é fruto nem é chaga, nem é fruto do acaso, né? É resultado de um tipo de política, né? Você falou aí política genocida, eu lembrei do Quilimbenbe, né? Da necropolítica, né? Que tem umas raízes já antigas. Então eu diria, né? Basicamente como primeira palavra para iniciar, né? O livro do mês, confirmando aquilo que você disse, que de fato a gente tem que começar ou recomeçar uma leitura da história do Brasil, colocando essa questão da escravidão como sendo uma questão nevrálgica, uma questão central, fundamental, né, está, digamos assim, na espinha dorsal da nossa história, porque sem isso, qualquer leitura é uma tentativa de camuflar, né, uma perspectiva que é econômica, né, e política, e que é pensada, né, estruturalmente pensada, né, que tem uma, digamos assim, uma complexidade, porque envolve vários atores, né, várias questões. Nós estamos aí falando daquilo que é o início da modernidade, nós estamos falando aí das grandes navegações, nós estamos falando aí das invasões de territórios, nós estamos falando aí, sobretudo, quando estamos tratando da questão mais localizada, pelo menos no nosso continente, aí da União Ibérica, né? Nós estamos falando também, não podemos deixar de falar da relação da igreja, né, com o Estado, digamos assim, até porque o livro, eu acho que ele é muito esclarecedor, ele vai mostrar que, inclusive, né, muitas congregações religiosas, jesuítas, até franciscanos, eles tinham escravos, não só tinham escravos, mas como eles também participavam do tráfico de escravos, né, do negócio, da venda, o enriquecimento, as fazendas ali dos religiosos estavam cheias de escravos, então é uma questão que a gente precisa conhecer, precisa aprofundar, precisa, né, obviamente saber do contexto, mas a gente também não pode deixar de
de perceber, né, que é também uma instituição que acaba contribuindo para isso, né? Inclusive, o autor vai dizer que existe inclusive com documentos, né, bulas papais autorizando esse processo de escravidão, né, ou permitindo que Portugal, que Espanha, né, façam esse processo. E assim, as vozes, né, da igreja contra isso são raríssimas, né? Inclusive, eu acho que eu estou falando demais, mas já vou parar nessa introdução. Eu comecei a ter, inclusive, uma visão diferente do padre Antônio Vieira, né? Que a gente tem sempre aquela visão Uhum. do grande orador, do grande mestre, mas inclusive com os discursos que justificam, inclusive, tenta justificar a escravidão, né? É contra a escravidão dos índios, mas a favor da escravidão dos negros, e quase que dizendo que Portugal está fazendo uma espécie de favor, né? Porque é para Uhum. poder salvar as almas dos negros, e aí tem um discurso que justifica, depois tem um discurso voltado para os negros. Eu acho que o Gessé de Souza já dizia isso, a gente falou na live passada, né? Que eles, Isso. para experimentar um pouco o sofrimento de Jesus, e aí Hum. eu acho que é uma questão para nós hoje fechada nesse sentido de que não dá para entender a história do Brasil sem passar por essa compreensão de todo esse processo de escravidão. Isso. Quando a gente faz essa sequência de alguns livros aqui, por exemplo, esse de hoje, Elite do Atraso e Dialética da Colonização, a gente percebe que essa trinca de livros aí, claro, muitos outros, né? Mas esses três que a gente trouxe numa sequência, eles terminam por fortalecer essa perspectiva de que ao se falar sobre escravidão, a gente deve partir do pressuposto de que ela é o constitutivo, né? E não um elemento. E isso, quando a gente vai trabalhando aqui nesse livro, tem alguns dados logo na introdução que marcam esse debate, né? Por exemplo, ele diz logo no início que o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 3 séculos e meio. E aí ele disse que sozinho o Brasil recebeu 40% do total de 12 milhões e meio de pessoas embarcadas para a América, né? Então, 40% das pessoas que foram desterradas do continente africano foram vendidas como na condição de escravos. Essas pessoas, 40% delas vieram para o Brasil, né? Então tem até uma frase dele, né, de que a África continua dentro do Brasil. E embora tenha sido o país que mais tenha recebido, é o último país a se libertar, vamos dizer assim, desse formato de comércio, né? O que mostra justamente essa posição que a escravidão ocupa na constituição do país, porque recebe 40% de todas as pessoas que foram escravizadas e estabelece um formato de economia sustentado pela escravidão. E depois, quando todo o restante do mundo começa, quer dizer, pelo menos em parte, a se postar contra a escravidão, o Brasil resiste, né? Essa resistência faz aqui uma coisa que para mim é muito importante, né? Até nos estudos que eu faço, porque essa resistência demonstra que economia e escravidão no Brasil são coisas, vivem uma simbiose, né? Vivem uma simbiose. A economia, falar de economia no Brasil, inegavelmente, entender a partir dessa lógica de escravidão. Tanto é que, para exemplificar, essa semana eu vi um vídeo, esse vídeo até circulou muito na internet, né? Uma influenciadora, se eu não me engano, brasileira que mora nos Estados Unidos, e reclamando do valor do empregado lá, né? Porque para passar roupa, $25, para fazer isso, $10. E aí aparece uma sugestão, né? A sugestão é: por que você não leva uma pessoa do Brasil? Então veja como isso é interessante do ponto de vista disso que a gente está estudando aqui. Porque esse costume de expatriar alguém é a marca dessa consolidação da economia no Brasil, né? Você pode tirar uma pessoa de casa, tirar do seu país, tratar como você quiser, e você ainda vai achar que está fazendo um favor a essa pessoa porque está dando moradia e alimento, né? Basicamente, essa lógica de escravidão não é uma lógica apenas externa e econômica, mas é também uma lógica inconsciente, né? Então, a escravidão no Brasil tem raízes inconscientes, né?
E aí torna muito mais perigoso e difícil de se enfrentar, né? Porque, de uma certa maneira, até a gente que tem uma postura crítica corre o risco de reproduzir instâncias de escravidão, né? Por exemplo, até nos discursos, né, que a gente usa quando a gente vai falar determinadas coisas, se a gente não cuidar, a gente está reproduzindo essa lógica inconsciente de escravidão, né? E seguindo um pouquinho mais, para eu lhe entregar a palavra de novo, eu acho que um grande mérito desse livro, pelo menos assim, o primeiro grande mérito, é que na introdução ele se ocupa de falar, ó, a escravidão é uma coisa que existe há muito tempo na humanidade, né? E aí ele traz alguns exemplos, né? A antiga Babilônia, o Império Romano, a China, o Egito, o Islã na Idade Média, e aí povos pré-colombianos. E aí ele fala que isso é uma marca da própria humanidade, né? Uma das marcas da própria humanidade. E aqui a gente começa a delimitar uma coisa com ele, que é justamente o significado da palavra, né? Escravo. E aí ele faz um caminho muito interessante na minha opinião. E aí eu lhe entrego a palavra com essa ideia, né? De uma visão mais ampla, que depois se afunila para a dimensão racial, né? Quando se fala de escravidão. É, ele faz essa leitura interessante, né? A partir da constatação de vários, vários povos com esse tipo de prática, né? A palavra escravo, inclusive, vem de eslavo, né? Que eram brancos, Isso, e aí ele vai fazer toda essa leitura, mas aí ó, o que é interessante, ele situar isso, mas depois ele vai contextualizando, né? Para falar da especificidade desse tipo de escravidão, mais ligada à questão da cor. Outra isso, coisa também específica da escravidão, pode dizer, da escravização, né, dos negros da África, é a questão numérica também, né, o volume, é também a questão da motivação, porque a questão da escravidão na antiguidade, ao longo da história, está muito ligada à questão das guerras, né, por isso que não tem uma questão isso. específica ligada à cor, mas aí Uhum. ligada à questão das guerras, quando você prendia os inimigos, então eles ficavam ali servindo como escravo, né? Essa era uma prática comum a quase todas as culturas, digamos assim. Ele diz desde que iniciou a história da humanidade existe o problema da escravidão, né? E aí depois ele vai entrar na especificidade da questão da escravidão ligada ao mundo africano, né? Eu acho uma coisa muito interessante é que ele inicialmente faz uma leitura também que deve quebrar um pouco a imagem que a gente tem da África, né? Porque a gente tem a imagem da África, que é um grande continente, às vezes como se fosse um país só, né? E ele vai falar das diversas culturas, né? Daquilo que é próprio de cada país. Eu acho que o livro também ajuda nesse sentido. O Laurentino fez uma pesquisa extremamente importante, assim, muito rica. Ele visitou, né, países da África, ele foi Isso. também a Portugal, ele foi à biblioteca nos Estados Unidos, né, assim, fazer pesquisa, visitou muitos lugares aqui no Brasil. Então, assim, um trabalho extremamente sério. É um livro muito bom de ler, né? Quer dizer, o Laurentino, ele escreve muito bem, muito bem. É. Você termina um capítulo fica com vontade de continuar a Uhum. leitura. E aí, assim, eu acho que essa contextualização e depois a especificidade, né, não só da questão, dessa mudança para a questão da cor da pele, mas na questão numérica que ele coloca, né, assim, o volume, o número de pessoas escravizadas, ele é uma coisa que se diferencia das outras experiências históricas, e eu acho que essa questão também da motivação, né, que não é uma questão de guerra de um país contra outro, é uma invasão de um continente, né? Portugal, antes de chegar, digamos assim, ao Brasil, ele já tinha essa exploração ali, porque está muito próximo, né, da costa africana, ali daquela parte mais acima, né, ali naquela linha ligada à África do Norte, né, aos países ali perto do Saara, e depois eles vão descendo e ladeando toda a costa, né, na África subsaariana, e também a exploração da África Oriental, né, Moçambique também vai ter
muita gente escravizada de Moçambique, vão ter muitos escravos que vão ser levados também para a Índia, para outros países, mas aí ele vai se fixar muito na questão da América, né? Você já colocou assim os números interessantes no sentido de como é impactante no Brasil, né? São 40%. Ele fala, né, a partir de documentos, são cerca de 12,5 milhões, né, que foram tirados, né? E aí quase 5 milhões vieram para o Brasil nesses cerca de 350 anos. Acho um número também assim, significativo e assustador é o número de pessoas que morreram, né? Ele coloca 1.800.000 pessoas em torno disso no Atlântico, né? A expectativa de vida também dos que chegavam aqui era mínima, morreu muito jovens. Tem uma coisa assim que eu achei que chamou muita atenção, ele diz que, assim, em média, ele faz assim, várias contas, mas no período lá, tinha uma média de 14 pessoas escravizadas que eram lançadas ao mar por questões de doença, outras se lançavam, né, ao mar mesmo, devido ao sofrimento, e como houve até uma mudança, né, os tubarões passaram a ocupar esse trecho, né, do Atlântico, por causa dos corpos que ali caíam. Então, assim, tem essa especificidade de não ser num período de guerra, né, guerra nesse sentido de um país contra outro, acaba tendo, assim, obviamente, muitas batalhas, muitas lutas, e a questão do número de escravos, né, que é um número muito grande, a questão também da finalidade, e também outra coisa é a dureza do trabalho, que ele especifica também muito isso, sim, que isso se diferencia de outro tipo de escravidão. É um trabalho muito pesado, e as condições sanitárias terríveis, né? Mesmo lá, ele já coloca isso na viagem, no navio lá, como morriam muitas pessoas, como pessoas adoeciam, e ele trabalha muito a questão, antes mesmo de chegar aqui no Brasil, né, o livro traz uma boa parte de como funcionava, inclusive lá na África, né, como eles adentravam no continente, como existiam conchavos com reis também africanos para esse tráfico de escravos, né, e muitas pessoas envolvidas, né, inclusive isso aí também vai ser motivo de guerras, né, de Portugal com a Holanda, com a Espanha com a Holanda e a Inglaterra também, então assim, tem muita gente envolvida por causa dessa questão econômica. E só para terminar essa fala nesse momento, você colocava aí uma questão da resistência, assim, muito interessante quando você falou, e o Brasil, assim, é aquele que é o país que mais recebe, né? Ele não só recebe no sentido de que os portugueses trazem, né? Mas tem um momento em que os que estão aqui no Brasil vão buscar lá, né? Vão buscar, né? Tem esse movimento também, porque geralmente a gente pensa, antes da leitura, de aprofundar um pouco mais, só nesse movimento, né? Mas tem um movimento muito grande, em determinada altura muito maior, né? De navios que saem daqui, que vão buscar, né, pessoas lá na África e que escravizam e que matam muitos. Então tem todo esse movimento também. E aí é o último país, né? Você tem ali no século XIX, na metade mais ou menos, a lei Eusébio de Queiroz, né? Mas tem muita resistência, como você disse, e no Brasil é o último a abolir, né, nessa parte desse hemisfério, e com muita resistência, no sentido de que ele só aconteceu por causa de muita pressão externa, tem muita pressão da Inglaterra, que também praticou durante muito tempo, né, mas depois vai abolir. E quando você falou de resistência, eu fiquei pensando aqui, você resiste a algo sobretudo quando tocam na questão da sua identidade, né? Quando você falou em resistência aí, então o Brasil resiste porque a escravidão faz parte da identidade do Brasil. Se não fosse isso, não existiria tanta resistência, né? Então eu acho que essa resistência é um indicativo muito forte, né, disso que você está apontando aí desde o início, dessa história do Brasil, que tem a escravidão como seu ponto central, e é a partir dele que nós precisamos ler a história do Brasil para entender o Brasil de hoje. Aí você trouxe um exemplo muito claro, né, dessa pessoa lá dos Estados Unidos, porque lá eles precisam pagar determinada hora para determinado serviço específico, né? Não é como aqui que as pessoas que trabalham numa casa como doméstico têm que fazer tudo,
né? E além de pagar a pessoa, eles têm que pagar também a empresa, né? Para que aquela pessoa trabalhe. Então, daí a reclamação dela. E aí eu fiquei lembrando também, né, que eu acho que foi no governo Lula ou Dilma, aquela questão dos direitos das domésticas, né? Como houve resistência, né, por parte dos patrões. E aí lembrei também depois da fala do ministro Paulo Guedes, né? Como é que pode domésticos fazendo visitando os Estados Unidos. Então, assim, isso a gente às vezes se espanta porque escuta, mas isso não é de se espantar. Não é porque de se espantar no sentido de que é o que você está dizendo, é a nossa identidade. Né? A nossa identidade é construída, né, a partir dessa mentalidade que está muito presente aí, né? Está muito presente. Está no DNA, como você costuma dizer. E eu acho que o primeiro passo é esse, de conhecer bem para poder dar algum passo no sentido de a gente melhorar. E é interessante também porque no livro tem pelo menos para mim, uma novidade, foi uma novidade até essa leitura, que é a existência de um livro dos mortos, né? E justamente que é uma pergunta que se faz: como é que você sabe quantas pessoas morreram tal nesse trajeto? E aí aparece a constatação da existência de um livro dos mortos, né? Um livro onde eram registrados as pessoas que ou morriam por doença ou eram jogadas lá no mar ou se jogavam, né? E aí ele diz assim, olha, como a escravidão representa um investimento, o escravo é uma mercadoria valiosa. Então, cada óbito tinha que ser registrado, né? Então, esse dado de se ter um registro dos mortos, não pelos mortos e pelo valor da vida, mas pelo valor mercantil da pessoa, né? Sim. E aí eu lembro que quando teve aquela ação policial desastrosa, eu acho que foi mês passado, e várias pessoas executadas, teve até uma publicação também que se tornou visível pela internet, que falava que era assim, na chegada do hospital, né? Homem negro número 1, homem negro número 2. E essa escrita, né, homem negro número tal, era justamente como era registrado também nesse livro dos mortos, né? Então veja que essa herança que, que conduz o inconsciente coletivo brasileiro, né, vai se refletindo nesses aspectos. E aí também uma coisa que vai ganhando forma também no livro é uma pequena correção a um dado, né, que se torna comum também, porque quando a gente vai falar sobre escravidão, algumas pessoas dizem, sim, mas os negros também escravizavam negros, né, como se isso justificasse. E aí o Laurentino faz essa leitura muito interessante sobre a influência europeia justamente nesse processo, porque, como o senhor já falou, é passado para nós a ideia de que a África, né? A África é uma coisa só, como se fosse uma coisa só. E essa imagem de uma coisa só é parte de um processo também de naturalização, vamos dizer assim, desse processo de escravidão. Mas aí as divisões, né? As divisões próprias, culturais, religiosas, econômicas também, daquilo que a gente pode chamar de nação africana, que seria de reinos, inclusive, como ele fala, sofisticados, tal, uns mais avançados, outros não. Mas, assim, os conflitos internos que são inerentes a isso terminam sendo alimentados pelo europeu, né? Porque ele fala, é interessante que ele fala de um investimento feito pela Europa, você me dá tantas pessoas para que eu traga para o meu país e eu lhe dou tantos quilos de pólvora. Então, de uma certa maneira, os europeus interferiram maciçamente naquilo que era típico de um continente, né? Eles interferem dando um direcionamento para isso. Então, se antes, numa guerra, alguém que fosse meu inimigo deveria ser escravizado a meu serviço, agora não. Agora eu entrego para um outro que vem e que diz assim, não, eu vou levar essa pessoa daqui, eu lhe dou tanto por essa pessoa, dou quilos de pólvora, né? Como ele fala no livro. Então, assim, essa mensagem pouco trabalhada de que os povos africanos também escravizavam povos africanos deve ser lida também à luz dessa intervenção europeia nesse processo, né?
Porque, inclusive, depois ele vai dizer que se torna uma coisa favorável a um líder, né? Porque se eu tenho um inimigo e eu venço ele, desterrá-lo é acabar em definitivo com a ameaça, né? Então, eu entrego ele para o português, entrego ele para o inglês, para o holandês, para quem quer que seja, ele tira a ameaça daqui. Então, essa perspectiva deve ser anexada também quando a gente faz essa leitura de um processo de escravidão dentro da própria África, né? E aí, por fim, para lhe entregar de novo a palavra, essa dinâmica também que é necessário se fazer quando a gente fala da escravidão em vários outros momentos e com vários outros povos e a especificidade da escravidão de povos africanos, o que eu considero também que se faz importante nessa leitura é justamente essa relação com o racismo, né? Porque a gente, às vezes, na leitura que a gente faz é assim, o racismo gerou a escravidão. Mas parece que a ideia aqui é o contrário, né? A ideia aqui é o contrário. Não é que essa interferência da Europa seja uma interferência à luz do racismo, mas é essa interferência que gera o racismo, né? Parece que ele dá uma invertida nessa lógica de entendimento sobre racismo, né? Nesse sentido, como a escravidão já é muito anterior, o racismo dá um formato mais específico a ela, né? Coisa que às vezes a gente perde de vista na leitura que a gente faz também. Ele tem uma coisa interessante que eu achei, entre várias, né, e você toca aí, a questão da escravidão no continente africano, né, em vários reinos, e aí, obviamente, tem uma coisa em comum aquilo que ele colocava no início, que é a questão da escravidão em vários povos, por questões bélicas, né, acho que isso aí tem que... Porque ele vai dizer que alguns justificam que, inclusive, os africanos contribuíam com esse processo de escravização dos próprios africanos, mas que você já, de alguma forma, já aponta aí para a resposta, né? Essa troca, né, essa interferência por uma questão econômica, né? De pessoas por pólvora ou por tecidos da Índia, né? Que aí... E aí, obviamente, os reinos que estavam ali entre guerras, os inimigos que eram presos eram entregues. Eu acho que isso é um fator interessante. Falando dessa questão da cor, eu vi aqui eu destaquei, quando eu estava lendo uma parte aqui que eu gostaria de ler, que eu achei interessante. Talvez vá nessa linha aí que você está tentando provocar. O historiador David Bryan Davis está na página 76. Destaca outras motivações mais profundas e de natureza estética e psicológica para o racismo contra os negros africanos durante o regime escravagista. É a conotação negativa, achei isso interessante, sempre atribuída à cor preta em diversas culturas, usada como indicativo de infortúnio, tristeza, maldade e impureza. Na tradição judaico-cristã, a cor branca estaria sempre associada à inocência, a pureza e a santidade, enquanto a cor escura, tecnicamente a ausência de cor, era sinônimo de pecado, perversão e morte, né? É interessante que isso é um dado assim, que tem muito peso, que acaba contribuindo e justificando, né, a questão da escravidão, né? Inclusive no Brasil tem muito esse debate, né, por causa inicialmente da escravidão dos indígenas, né? E aí depois os missionários vão chegar, os jesuítas, de alguma forma, se toma partido, digamos assim, nesse sentido, de uma defesa, né, dos índios e num determinado momento contra a escravidão dos índios, mas que vai, digamos assim, acentuar, justificar, e inclusive vão ter escravos, e muitos vão participar do tráfico, né, do tráfico negreiro, ganhando muito dinheiro com isso, né, inclusive ele cita documentos em que determinado religioso vai dizer que sem a escravidão, sem os escravos, nós não conseguimos sobreviver, né? Quase que para justificar, né? Inclusive, em caso raro, assim, de um dos superiores, eu acho que tá lá em Roma, que é contra a escravidão, vai dizer que vocês se virem de alguma forma, vão pedir, vão mendigar, né? Mas que não deveria se fazer isso, mas eles continuam com essa prática, né? Quase que naturalizando,
né, esse processo. É por isso que está tão arraigado na nossa história, né? Não existe, por exemplo, a não ser da parte dos próprios negros, um movimento de oposição, de resistência, quando ele vai falar mais na parte final do livro, da questão dos quilombos, e aí, sobretudo, de Palmares, né, que ele termina o livro com essa questão do quilombo de Palmares, mas todos os grupos que estão ali em torno, de alguma forma, estão justificando, né, porque isso, digamos assim, gera recursos para os fazendeiros, para os colonos, para aqueles que aqui que estão, geram recurso para os religiosos, né? Isso, de alguma forma, trazendo a escravidão, os negros para cá, em certo sentido, né? Alivia, digamos assim, a situação para os indígenas, né? Para os nativos, e tem toda essa questão do comércio. Você tocou outro ponto aí que eu achei fundamental na sua fala, que é a questão dos capitães dos navios, né? Existiam grandes investidores, né, desse tráfico negreiro. Se fala de grandes investidores, por exemplo, da Inglaterra, né? Inclusive, ele cita John Locke, né, que é digamos assim, o pai do liberalismo político e econômico, e que propôs ali a criação de um poder legislativo para diminuir a força do poder absolutista do rei da Inglaterra. Então, assim, passa para a história sempre como um liberal, mas ele investia, né, em ações, né, nessas companhias que traficavam pessoas, né? Inclusive a rainha também, né, da Inglaterra. E aí, como tinha muitas perdas também, eles até incentivavam, né, para que eles fizessem o máximo de esforço para perder o número menor de pessoas, mas não por uma questão humanitária, como você colocou, mas por uma questão de comércio, né? Aquele capitão que conseguisse fazer com que a perda fosse menor a 10% do número daqueles que estavam sendo transportados, ele teria uma espécie de bônus, eles ganhavam muito dinheiro com isso, né? Então tem essa questão do ponto de vista da contabilidade, né? O que influenciava também, inclusive, no preço do escravo, né? Porque se você vai com um navio para buscar tantos escravos e aí você perde determinado número, ele já na contabilidade eles já colocavam essa margem de perda, né? Mas a preocupação era uma preocupação com a questão do comércio, com a questão dos recursos, com a questão dos lucros, né? Inclusive, antes de chegar, né, no caso, ao Brasil, né? Inclusive se diz assim, é uma imagem forte, uma imagem a partir da leitura, né? Que antes de se avistar mesmo o navio no horizonte, já se sentia o mau cheiro por causa das questões, né, de insalubres, as questões sanitárias, né? Eram muitas pessoas ali num espaço muito pequeno, né? As pessoas não conseguiam praticamente se mexer. E aí ele diz que eles já faziam aquele trabalho lá, né, de passar alguma coisa na pele do escravo para que ele chegasse com a imagem de alguém que era forte, né? E aí às vezes ficava alguns dias ali cuidando com os que estavam doentes para ver se recuperavam, porque aquilo significava perda, né? E aí tem todo o comércio, quando chega aqui no Brasil, tem o comércio lá, né? Com a questão dos que são aprisionados, e aí eles são aprisionados, eles têm que percorrer lá na África, às vezes ele fala em alguns mais de 100 quilômetros, às vezes 200, às vezes 500 quilômetros eles têm que andar, por isso que demoravam meses, né? E aí eles são marcados, né, com ferro quente, né, por aqueles que aprisionam, aqueles que compram primeiro, e esses já passam para outros, eles são marcados de novo com ferro, né, de tal maneira que ele fala no momento que eram 4 marcas, né, com ferro quente, tinham que prendê-los, e aí como eles caminhavam, né, tem a corrente no pé direito de um, na perna direita de um, a perna esquerda do outro, né, e aí aquelas coisas de madeira também, para que eles não conseguissem fugir. Então, assim, uma situação extremamente desumana, digamos assim, mas desde lá até chegar digamos assim,
no território, destino né, final. no destino final. Então, ela passava por todo esse sofrimento, morria muita gente, né, lá já morria muita gente, né, e aí eles ficavam trancafiados muitas vezes, porque o navio chegava, mas aí tem que ter estava lá atracado, mas precisava ter um determinado número de escravos, né, para poder compensar a viagem, digamos assim. E aí, às vezes, não tinha essa quantidade, então ficava esperando que eles fossem pegar mais pessoas, aprisionar mais pessoas, e aí morre muita gente no caminho, e aí morre muita gente quando chega, inclusive aqui, né, não se adapta, as perdas são muito grandes, e aí o preço também vai variar de acordo com essas perdas, né, e aí tem toda essa questão do comércio do humano, esse cuidado de quem vende para passar essa imagem de que a pessoa é saudável, mas ao mesmo tempo os que compram, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, lá citou sobretudo esses lugares, eles também começam a desconfiar, né? E aí isso vai aumentando ou diminuindo o preço do escravo. É uma coisa extremamente, assim, dolorosa e é uma questão comercial em última instância, né? É uma questão comercial e do capitalismo ali nascente com muita força e que é muito clara ainda hoje, né? Ainda hoje é muito claro, assim, a política ela é refém da economia, né? Ela é refém do mercado. Só para concluir essa fala, eu me lembrei de você estava falando da mulher lá dos Estados Unidos, brasileira que está nos Estados Unidos, né? E aí eu estava lembrando aqui, porque os Estados Unidos são um país liberal, né? Capitalismo avançado, então nós estamos, assim, muito atrasados, digamos assim, atrasados, mas é que é a nossa característica, no sentido de que um país liberal, capitalista, né, tem leis que garantem, digamos assim, os direitos dos trabalhadores, enquanto que uma brasileira que está lá, né, acha que deve levar alguém daqui para lá, porque aqui as pessoas são exploradas muito facilmente e isso é naturalizado no nosso meio. Inclusive, se a gente for ver hoje, eu acho que fosse fazer uma pesquisa assim com o número de pessoas que trabalham nas casas de doméstico, né, o quanto essas pessoas ganham, né? Tem pessoas que passam um mês trabalhando numa casa e recebem R$ 200 por mês. Isso é muito comum hoje, né? Então, assim, é meio que natural, é como se as pessoas que contratam, de alguma maneira, elas têm essa mentalidade de que é quase que uma escravidão mesmo, aquilo que você dizia, né? Praticamente para alimentar e quando dá para alimentar, né? Mas quando a gente fala de alimentar, a gente está sendo generoso, né? Porque também, Sim. esses dias conversando com uma amiga nossa, ela fala, né? Ela trabalha com um serviço assistencial em casa, né? Da saúde. E ela falando que a pessoa a quem ela dava assistência um dia se queixou porque ela comia muito lá. Esses serviços que assim, o técnico chega de 7 da manhã, fica até 7, às vezes até às 7 da noite ou 7 do outro dia, né? Um plantão de 24, né? Home care, como chama, né? Uhum. É um socorro em casa, né? Socorro em casa. Tem umas expressões bonitas agora, né? Assim, bonito no sentido de que é chique, né? Mas Mas é horrível, né? E aí ela conversando com a gente e falando que não, teve um dia lá que ele se queixou porque ela comia muito. Então é interessante, né? Porque você vê que quando eu falo assim da alimentação, ainda eu estou sendo generoso, porque nem isso é como acontece de fato. Uma outra história também é que um casal foi com seu filho para um restaurante e levou a mulher que cuidava da criança. E lá todos eles comeram e a mulher não, ficou lá com a criança esperando. Quando terminou, pagaram a conta e foram embora. O casal comeu, a mulher deu comida para a criança lá, mas ela mesmo não comeu, ela foi embora. E assim, então veja que isso isso não é um ponto fora da curva, isso é o Brasil, né? exato. Uhum. E aqui nesse processo, só para trazer um pouco do que o senhor falou, essa questão da identidade, a desconstrução da identidade, né? Essa é a marca da escravidão de povos africanos. Tanto é que a gente conhece pouco sobre as origens, né? Inclusive ele fala no livro que alguém que pensava que era de um povo, aí mas na verdade descobriu que era de outro e tal. Uhum. Mas aqui as marcas de ferro, como o senhor falou, marcado a ferro, além de ser marcado acorrentado, como o senhor também falou,
um novo batismo, né, que é a marca da religião, então a religião aqui como Sim. instrumento de ação, uma nova língua, tem que aprender um novo idioma, novos costumes, consequentemente, e por fim um novo nome. E quando ele fala do nome, ele traz um dado bem interessante, né? Ele diz que isso aqui é da Colômbia, mas que serve para o Brasil porque a estrutura termina sendo similar. 40% das pessoas escravizadas se chamavam José, João ou Francisco. E são nomes que se tornam populares pelo poder religioso, né? José é o pai de Jesus, João ali pode ser qualquer um dos dois João, e Francisco, isso aqui no século XVIII, né? Ele coloca 1759. E Francisco, porque Francisco também um patrimônio religioso, né? E ainda outra coisa que ele coloca é que 30% tinham o nome de crioulo, né? Então, Antônio Crioulo, que essa expressão crioulo era para denotar a origem, né? A origem dessa pessoa. Então, essa total perda de identidade sempre consolidada a partir da força, né? Além dos ferros, da língua, da religião, roupa e costume. Ele até diz, né? Não existe nenhuma sociedade escravista em que o chicote não tenha sido um instrumento indispensável, né? Então, essa marca da violência que a gente vê hoje também, sobretudo em relação a pessoas negras, isso não é obra do acaso, né? Nem é despreparo, por exemplo, das forças do Estado. Não, isso é a forma política de agir muito bem consolidada há muito tempo nesse país, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar despercebido quando a gente está falando sobre escravidão. E aqui um outro ponto também no capítulo seguinte, né, quando ele fala o Islã, ele fala do Islã, e aí ele toca num ponto que é muito interessante também. Ele fala sobre o eunuco e sobre os haréns, né? Que aí ele vai dizer que a gente tem uma imagem de que o harém é um tipo de local onde acontecem orgias, tal, muitas mulheres e o sultão, por exemplo. Mas aí ele diz que não, né? Ele diz que isso também faz parte de um processo de hipersexualização da pessoa negra, né? Então, assim, tem essa dinâmica que ele traz também. Claro que ele diz também que a escravidão é uma das marcas de expansão do próprio Islã, mas ele, ao mesmo tempo, aponta que essa marca de uma hipersexualização aí é mais um recurso ideológico do que a realidade, né? E aí eu lembro que eu fiz há algum tempo um videozinho comentando aquele filme Corra. Acho que o senhor já assistiu também esse filme, Corra. Sim. Isso é apresentado, né? Tem uma cena lá que a menina é branca, o namorado dela é negro, e aí perguntam a ela se é verdade o que dizem dos homens negros, né? Que é justamente essa dimensão hipersexualizada do homem negro, né? Então isso aqui faz parte também, porque da perda da identidade, porque é como se a pessoa negra fosse também, além de todo esse processo de desconstrução, fosse convertida em duas coisas: uma máquina de trabalhar e um objeto sexual do seu dono, né? Daquele que se porta como seu dono. Então, eu acho interessante também esse capítulo, porque ele faz esse adendo, embora seja um capítulo bem curtinho, mas dá para fazer esse desdobramento muito, muito interessante sobre essa hipersexualização da pessoa negra, né? Inclusive, tem um artigo da Lélia Gonzalez que fala sobre isso, né? A ideia da mulata como foi construída no carnaval brasileiro. Isso é uma dessas propagandas de hipersexualização, uma das formas de demonstração disso, né? Então é interessante esse ponto também. O Gilberto Freire também acaba contribuindo muito com isso, né? Com a leitura que ele faz, né? Uhum. Falando na questão do trabalho aí, não sei se eu te interrompi, mas acho que é Não, conclui. Um dado, assim, que vale a pena ressaltar é da dureza do trabalho, né? Ele coloca muito essa questão, né, da produção do açúcar, né? Isso. Já existia mais na parte mais oriental, depois ali eles fazem a experiência em Cabo Verde, né? Na ilha de Cabo Verde, que era ali caminho, né, de passagem para cá, e aí depois ela é trazida para o Brasil, e aí a importância do solo ele vai colocar, né, e
E aí fala de questão dos engenhos em Pernambuco, né, na Bahia, em Alagoas, mas assim as condições de trabalho como elas eram difíceis, né? O tempo de trabalho, né? Ele coloca num determinado momento que tinha situações assim que chegava a 20 horas de trabalho, né? Uma coisa assim, eu fiquei espantado, né? A gente já sabia mais assim do peso do trabalho, da dificuldade, mas assim, é uma coisa que a gente analisando é meio que insuportável, né? Uhum. Então, por isso que morriam muitos, assim, muito jovens, e aí aquele trabalho lá nas caldeiras, né, para estar alimentando ali sempre aquele processo, né, com madeira, do fogo ali para o caldo, né, para depois fazer a coisa do açúcar, e depois também com o avanço do maquinário, como muitos perdiam é, a mão, né, ele fala de uma mulher que perdeu os dois braços aí naquele trabalho. Então, assim, a questão dessa dureza, né, do peso do trabalho. E aí, assim, vai descaracterizando, como você colocou, a questão deles ser marcados lá, né, com ferro quente. Depois, aquele processo de desterritorialização, né, eles são tirados do território, por isso que muitos morriam até de que eles chamam de banzos, né, aquela espécie de Isso. depressão, né, porque são arrancados da terra. Inclusive, muitos também pulavam do navio por causa disso, né. E aí também se tinha a imagem, né, de que eles iam para o local onde tinham uns canibais, né, que eles seriam Uhum. devorados lá, e eles, por isso, depois eles mandam aumentar, colocar uma espécie de tela na lateral dos navios para eles não pularem, né, mas não preocupado com a questão humanitária, mas com a perda, digamos assim, Perder dinheiro. econômica, né? Aí você colocou muito bem aí essa questão de sai do território, então você já está mexendo com a sua identidade, você depois tem o nome mudado, depois tem a questão do batismo, tem a questão da religião, né? Tem a Isso. situação de agora ser escravizado. Então você é quase que uma destruição da identidade, né? Antes da destruição, digamos assim, mais radical, antes da morte, eles morriam muito nova na expectativa de vida por causa da dureza do trabalho também. Então, assim, todos esses elementos que constituem, que tentam anular o outro, né? O que é escravizado, que vem de fora, e que isso reflete, assim, acho que se reflete com muita nitidez nos tempos de hoje, como você sempre coloca, acho que é sempre importante fazer essa leitura, porque também não é a questão aqui não é só saber a história pela história, né, mas é para a Isso. gente ter também o tempo presente, mas esse reflexo, né, da anulação do outro, de alguma maneira, né, de separar do outro, né, no Brasil tem muito isso, né, de pobre ou negro andando em avião, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Misturado com os brancos. Isso é muito presente na mentalidade de muita gente, assim, de forma explícita e, como você diz, inconscientemente, né? Tá presente em todos nós, em alguma medida, né? Em alguma Isso. medida. Isso. A gente precisa tornar consciente para enfrentar, né? É aí que Isso. a luta se torna mais densa. E é interessante porque falar de Banzo, né? Boa parte do. Quer dizer, quando eu estava no ensino médio, então faz tempo, né? Espero que tenha mudado. Mas, assim, o que é Banzo? Não é saudade. Banzo é Aham. saudade. Banzo é depressão, né? É a pessoa. Saudade é assim. Eu moro em Santa Rita, tenho saudade de meus pais que estão em Campinas, sim, mas quando eu quero ir lá, eu vou. Isso é saudade, né? Porque É, eles sentem outra coisa, né? É depressão. E a depressão pelo é, fato de ter. É o fim do mundo, na verdade. É o fim do mundo é, porque é uma pessoa que é retirada do continente africano nesse contexto, ela sabe que não volta. Não sabe o que vai acontecer, não sabe para onde vai, mas o que ela sabe é que não volta. Inclusive, tem um texto, eu estava lendo esses dias, falando sobre o imaginário que se constrói na África sobre esse desterro, né? Sobre, inclusive, revestido de uma áurea de entidade, né? Assim, a saída da sua terra para outro lado que você não sabe o que tem,
é considerado, ganha influencia na perspectiva religiosa africana como sendo uma punição bem parecida com o que o cristianismo chamaria de inferno, né? O que torna tudo muito mais doloroso, porque você ser preso e levado para outra terra estar no inferno, fazendo uma passagem aqui para o cristianismo, né? É estar no inferno sem ter morrido, o que demonstra a dureza desse formato de vida, né? Fora da sua terra natal. Encontrar a morte ainda em vida, né? Tanto é que no livro ele comenta algo parecido, porque ele diz que a escravidão é, antes de tudo, a morte social, né? A morte social que antecede a morte biológica, né? E aí sim, banzo não é saudade, né? Justamente como o senhor falou, uma depressão profunda por ver que seu mundo acabou. Porque E sim, sim. chamar de saudade seria, ou traduzir, como geralmente se pensa, ainda continua se pensando ainda hoje, parte de muitos, é você encobrir, né, essa realidade. É mais um elemento que reforça, né, essa perspectiva racista, preconceituosa. E você falando aí só que a gente vai lembrando, assim, de umas partes do livro, e eu acho que é interessante até para as pessoas lerem o texto, né, quando algum fugia lá na África, né, assim, antes de entrar no navio, se rebelavam, que ali era o momento mais doloroso para eles, né, eles construíam algumas fortificações assim perto do litoral da praia, para colocando lá os que eram aprisionados, né, e aí tem uma parte do livro que ele fala que alguém se rebelou, que fugiu, e aí eles pegaram, e aí chamaram todos os que estavam lá para verem a cena, digamos assim, né, e ele corta a cabeça, né? O capitão lá corta a cabeça e retalha o corpo e joga as partes dentro do mar, né? Porque eles sabem que para eles, para os africanos, os que estão ali, né? Essa questão de separar uma parte do corpo é extremamente dolorosa, porque significa que você não vai se reencontrar, digamos assim, na outra experiência espiritual, né? Então, além de ser a questão da morte ali física, é como se fosse uma morte eterna, né? Ou seja, isso acaba tendo influência não só sobre a questão da vida e da questão física do tempo presente, mas atingindo também aquilo que é talvez de mais sagrado para muitos povos, né? Olha aí, José, como tá grande, enorme. Quantos? 6 meses? 7, 6, né? 6. 6, ó. Tá grande, viu? Cresce rápido, né, nesse processo. Então, assim, a questão que eles decapitavam e era uma demonstração para dizer, ó, se alguém tentar se rebelar ou tentar fugir, né, a gente vai fazer isso aqui, que para eles era terrível, né? Não só o fato de ser morto, mas de ser decapitado e ter as partes do corpo separadas e lançadas ao mar, porque isso significava que, em outra experiência, em outra dimensão espiritual, a pessoa não conseguia mais se encontrar, então, assim, ter essa unidade, né? Então, assim, é algo que toca, né, isso que eu estou dizendo que é de mais sagrado para determinados povos, determinadas culturas, e para quase todos, que é essa dimensão, você acaba interferindo, inclusive, na outra vida, digamos assim, né? Então, é realmente uma coisa trágica nesse sentido, né? Isso. E aí a gente entra num tema que é muito caro também ao livro, que é o lugar da religião, né? O lugar da religião nesse processo, porque como o senhor já falou, já apresentou bem, mas assim, os religiosos ensinavam o idioma, porque é uma garantia também de que seriam beneficiados. Tanto é que no primeiro leilão de escravos acontecido em Portugal, quando chega o primeiro grupo, é entregue uma quantidade de escravos para a igreja, né? Então, assim, a Sim. igreja participa. Então, essa dinâmica do batismo também, os portugueses, os religiosos ensinam uma língua, porque aí é uma forma de se beneficiar com isso, porque também vale lembrar que uma pessoa escravizada que sabia o português, ainda que básico, era um escravo mais caro, então tinha ainda mais. E também a religião como um dos suportes dessa naturalização da escravidão, né? Porque enquanto os portugueses são cristãos, tal, os povos africanos são considerados bárbaros. Então a escravidão seria uma forma de
purificá-los de uma perdição eterna, né? Seria uma garantia, então. Então, a religião oferece esse suporte à escravidão. De modo que até hoje, a gente está em 2021, a gente tem a imagem do São Miguel pisando no demônio, o demônio é negro e o São Miguel é loiro, né? Então, tem Exatamente. esses formatos de propaganda. Não tem como a gente fazer essa dissociação, né? Não Isso tem continua, como. são esses elementos que reproduzem, né? Inclusive nas gerações que Isso. vão chegando, essa mesma imagem. Isso aí você está colocando um exemplo, mas são vários outros, né? A questão da chacina que você coloca lá também, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Que faz, acho que um Sim. mês e pouco. Hoje a gente perde um pouco a noção de tempo, porque às vezes passa mais, acho que foram 20, quase 30, né? E aí muitos o pessoal nem reconhecia, eles nem tinham o nome das pessoas, né? A polícia nem tinha o nome. Então, assim, é mais uma maneira de você anular, tornar invisível, né? E isso vai se reproduzindo, né? Reproduzindo, né? Consciente e inconscientemente. Por isso que a leitura, né, da história, a partir de um resgate, né? Porque a gente estudou história, né? Acho que até pouco tempo, nessa perspectiva meio romantizada, né? Inclusive vendo inclusive a escravidão até com certa naturalidade, ou como se fosse uma coisa natural ser escravo, né? Nem chamava de escravizado. Eu não sei como é que está exatamente hoje, obviamente uma leitura mais aberta, mas inclusive tinham propostas aí de se colocar no currículo, né? Para estudar a história da África. E a gente sabe que teve muito movimento de resistência, muita coisa hoje, e sobretudo hoje, né? O pessoal resiste a isso, né? Tem há pouco tempo, acho que foi semana passada, acho que você deve ter visto isso, a questão da pessoa que está lá responsável pelo Fundação Palmares. da Fundação Palmares, né? A questão dos livros, né? Acho que você viu nesse sentido, Isso. né? Eles tiraram alguns livros, o índex, né? A leitura lá do... Rapaz, eu fiquei espantado com aquilo, né? E é interessante que, eu não sei se é o mesmo que tá, mas alguém que é negro, né? Que faz essa política do Se eu não me racismo engano, é branco, Sérgio né? Camargo. Se eu não me engano, é né? Sérgio Eu Camargo. fiquei... Mas para você ver como as coisas se reproduzem, né? E hoje eu acho Às que vezes com que um problema mais sério, que a coisa fica mais explícita, né? Tem certas situações que isso. a coisa é tão explícita que parece que nós perdemos a noção do mínimo de ética, né? De ética e de compreensão do outro. É porque, assim, ele, o presidente da Fundação Palmares, evoca uma figura histórica poderosa desse período, que é a figura do Capitão do Mato, né? É importante destacar que o Capitão do Mato é um homem negro a serviço dos proprietários de terra, né? Dos proprietários de outras pessoas enquanto escravo. Então, o Senhor do Mato é aquele que mantém a ordem, vamos dizer assim, na senzala, né? Entre os escravizados. E aí, quando a gente tem esse personagem agora, que é o presidente da Fundação Palmares, a Fundação Palmares como um centro de resistência e de defesa da cultura negra, e nós temos que o seu presidente é um antipresidente, né, na verdade, porque todo mundo nesse governo é anti alguma coisa, né? Ministro do Meio Ambiente é anti-meio ambiente. Ministro todo mundo é o contrário, né? É tudo às avessas aí. Mas assim, quando a gente tem esse personagem que faz esse papel contrário, a gente percebe que é uma revitalização dessa figura histórica, né? O homem negro também colonizado em pensamento e que reproduz essa dinâmica de escravidão. Eu lembro que na campanha o presidente fez um discurso, primeiro que não sabe falar, né? Que ele disse que foi num quilombola, né? Ninguém vai num quilombola, né? Vai num quilombo, né? E depois ele diz assim, tinha um lá que pesava 7 arrobas, né? Ele se refere ao peso de um homem usando medida que não é uma medida que se dá de peso de pessoas, né? Então veja que isso vai se reproduzindo, né? E aí eu entro num ponto que é bem atual, assim, que a gente traz até o Gessé de Souza de volta, né, para o debate, que é a chegada do Bolsonaro ao poder, que não é um ponto fora da curva, é justamente um destino dessa história nossa, né? É um encaminhamento
natural no sentido do que foi construído nesse país. Não tem como ter outra coisa senão esse é o desfecho natural. Terminou trazendo muita liberdade para esse tipo de pensamento, né? Que antes vivia meio que na surdina, né? Então, o Brasil vive no governo Bolsonaro, eu vejo que o Brasil vive um similar do que viveu aí nesse período de abolição, né? Todo mundo faz pressão, aí o Brasil tenta conter as coisas, mas de repente aparece alguém que solta tudo de novo, né? Por isso que o bolsonarismo tem tanta influência, né? Porque a questão não é que ele inventou nada, ele simplesmente dá voz a coisas que sempre correram na veia dessa nação, né? Tem esse aspecto aí. E aí, voltando para essa dinâmica do Laurentino, vai coincidir um pouco com o que a gente está falando, porque ele vai dizer que a marca, existem duas marcas, né? Duas características, vamos dizer assim, da escravidão no Brasil, que é justamente a primeira é a que o senhor já falou, que é essa dinâmica do trabalho, né? A ideia do trabalho. Tanto é que no mercado nosso, no mercado de trabalho, homens negros têm muito menos possibilidades do que homens brancos, né? Então, assim, já é uma marca daquilo que foi a escravidão e é a escravidão no Brasil. E aí depois outra coisa que a gente aparece é que os trabalhos mais duros é como se estivessem destinados à população negra, né? E aí ele fala de mulheres que vivem trabalho doméstico, mas também o serviço braçal continua sendo um trabalho quase identificado com a pele negra. E aí entra o segundo ponto, que é o ponto a segunda característica, que é justamente a ideologia racista dentro desse processo de compreensão da escravidão no Brasil, né? E aí eu acredito, ele não fala isso, mas é uma aposta minha, é que essa dimensão do fato do Brasil ter recebido 40% de toda a população escravizada da África deu muita força e muita forma ao racismo no Brasil. Então, assim, não é só a força do trabalho que é explorada, mas uma das marcas foi tanta gente que a gente consegue entender o racismo a partir disso, né? O Brasil virou um tipo de laboratório para vários formatos de racismo, né? Por conta dessa grande presença. Porque, como é uma população grande que precisa ser reprimida, cultural, religiosa e até fisicamente, então isso dá forma ao racismo aqui, né? Eu vejo que isso aconteceu aqui, pelo menos na leitura que eu faço. Esse seria um desdobramento do pensamento do Laurentino, né? Pelo menos nessa perspectiva que eu tenho lido. A grande população negra do Brasil sendo reprimida de diversas formas, termina por dar margem a um entendimento de racismo que só existe aqui. O racismo daqui, a meu ver, é diferente do racismo em outros lugares. E por isso tem tanta dificuldade, né? Porque quando o vice-presidente foi falar de racismo uma vez, ele disse, não, mas aqui não tem a segregação que tem nos Estados Unidos. Então veja que é como se a gente vivesse num país diferente, né? Vive num país diferente, mas essa ideologia racista é diferente porque ela foi sofisticada no Brasil, né? Tanto é que quando os negros são libertos, vamos dizer assim, entre aspas, coisa que nunca se resolveu, como ele mesmo diz no livro, mas a libertação dos povos escravizados foi acompanhada de uma maciça entrada de povos europeus aqui. E aí vem aquilo que ele fala, né, a ideologia religiosa da maldição de Cã, e o processo de embranquecimento do país, né? Então tem essa. Então o racismo no Brasil é um racismo sofisticado e perigoso por isso, né? Porque é um modo sofisticado. Eu não sei se o senhor ouviu, eu lhe entrego a palavra. Essa semana teve um tumulto grande nas redes sociais porque um rapaz negro estava numa bicicleta esperando a sua namorada, parece que ela estava no shopping, ele estava do lado de fora, e um casal branco chegou dizendo a ele, olha, roubaram a bicicleta dela, que é igual a essa sua. E aí o cara, o rapaz lá, o rapaz branco, tentou abrir aquela corrente que prende a bicicleta, né? Tentou abrir com a chave da menina. E aí o rapaz negro diz, você conseguiu? Aí ele, não conseguiu. Pronto, não conseguiu porque a bicicleta, eu não roubei a bicicleta, né? E aí ele manda todo mundo embora e esculhamba todo mundo, que é o direito dele, na minha opinião. Aí o cara ainda diz assim, eu não estou lhe acusando, eu estou perguntando. E aí a gente vê como o racismo brasileiro é sofisticado, né? Eu não estou lhe acusando, né?
Eu não estou lhe acusando de roubo, eu estou perguntando se você roubou. Então veja que esse racismo nosso é um racismo mais perigoso porque ele tem muitas sofisticações. E aí terminou que quando você pensa que tudo vai terminar, vamos fazer justiça ao rapaz, aí foi para a polícia, foi feito um boletim, o casal foi chamado para depor, a delegada era branca, e aí não entrou como racismo nem como injúria racial, entrou como calúnia, uma acusação de calúnia. Uhum. Mas no final o rapaz tem que provar que comprou a bicicleta porque ele não estava com a nota fiscal. Então veja que no fim das contas, Foi inversão, né? Mas é aí que tá, essa inversão é o que eu estou chamando de sofisticação do racismo brasileiro, né? Você Sim, encontra sim. formas como ele Tem uma dribla. sutileza aí, né, que da especificidade do racismo no Brasil e Isso. acaba sendo uma coisa mais problemática ainda do que quando você enfrenta de forma mais explícita, como por exemplo nos Estados Unidos, que tem essa marca também histórica muito forte, né? Tem a questão lá da guerra civil, né, entre o Sul e parte do Norte, porque o Sul não queria abolir a escravidão, né? E aí tem uma marca também histórica muito forte, mas lá se enfrenta a questão, né? A gente sabe que tem a questão do apartheid lá durante muito tempo, lá acaba fazendo parte do presente também, mas assim, no século passado, né, a separação os negros não entravam nos ônibus, né? Tem os restaurantes específicos para negro ou não. E o Brasil dá a ideia de que isso não existe, né? Essa separação, esse apartheid, nós conseguimos conviver, né, bem, e por isso que isso até serve ao discurso, né, para dizer que como o vice-presidente falou, né, que o nosso racismo não é como o racismo dos Estados Unidos, né, nem é como o apartheid talvez da África do Sul, e aí nós não seríamos tão racistas como se dizem, mas é exatamente o contrário, né? Essa sutileza, né, ela acaba fazendo mal porque dificulta, inclusive, o enfrentamento, né, dessa questão. Você vê que nesse exemplo que você coloca, no final das contas se desvirtuam as coisas, né? Porque nem entra a questão do racismo. Dificilmente esse cara iria, se fosse um outro branco, ele iria, né? Ele iria perguntar se a bicicleta, né? Eu acho que quase, a gente nem consegue nem visualizar isso, porque não acontece. Mas e aí exatamente engraçado, essa né? Porque sutileza. assim, eu não estou afirmando que você roubou, eu estou perguntando se você roubou. O racismo brasileiro dá até essa autonomia para o homem branco, né? Eu estou perguntando se você roubou. Então eu tenho o direito de perguntar se você roubou. E no final das contas ainda tem um dado interessante dessa história, que foi preso o cara que roubou a bicicleta da menina, era um cara branco da Zona Sul, certo? É interessante, a mesma polícia que conseguiu prender o ladrão de bicicleta é a mesma que não deu conta dos 3 meninos negros que já estão desaparecidos há quase 5 meses, se eu não me engano, né? Então veja que é um processo mesmo de privação de identidade da população negra nesse país. Além de uma tentativa psicológica de fazer você acreditar que você não é negro, né? Ainda tem isso, né? A gente não aceita o fato de ser negro. Então é importante esse destaque, que esse livro, assim como os outros, termina nos dando esse espaço para que a gente possa fazer esse desenvolvimento, né? Eu tenho um dado aqui também que eu trago do livro, que é o seguinte, ele vai dizer que 75% dos africanos que foram escravizados ali, eles foram ingleses, né? Ele usa a Inglaterra como exemplo, 75% foram escravizados por meio de guerras, né? Que voltando um pouco para aquela temática de uma interferência europeia na forma de vida africana, alimentando guerras, empobrecendo povos e alimentando assim o mercado de escravidão, né? Tem esse ponto também. A guerra como um dos fatores de expansão da população de pessoas disponíveis no mercado europeu, vamos dizer assim, né? Esse aspecto. E sobre as pólvoras, eu achei o dado, né? 384 mil quilos de pólvora, 91 mil quilos de chumbo. Então é interessante, né? Porque nesse mercado
da, da escravidão, os europeus investiram maciçamente na guerra. E quando a gente olha, agora é a mesma coisa, né? O mesmo formato de política, né? De desestabilização, conflito, e assim segue sendo, né? É uma dinâmica bem interessante a forma como ele propõe essa leitura da escravidão, né? Porque rompe com alguns princípios que a gente tem como consolidado na própria literatura histórica do Brasil, né? Então tem essa inovação poderosa, né? Um livro de fôlego, né? É um livro de muito fôlego, na verdade. Interessante que o embate ali entre países europeus, claro que o livro assim, ele é muito rico e traz várias datas, né? E aí realmente tem que fazer a leitura do livro, né? Porque assim, são muitos números também e a gente fica pegando assim esses aspectos que a gente acha que merece destaque para esse momento aqui. Mas assim, as brigas entre holandeses, portugueses, ingleses, espanhóis, sobretudo a Holanda e também com a Espanha, que eles não se davam muito bem, né? E tem a questão de Portugal ficar ali no meio. Mas muitas guerras ali eram exatamente para ocupar aquele território do litoral da África, né? Exatamente por causa da mão de obra escrava. E é interessante a questão também da ocupação dos holandeses, né? Aqui no Brasil, ali no século XVII. Tem ali o final da União Ibérica e como se tem na história, eu achei interessante como na história do Brasil se passa aquela ideia, né? De que houve uma união, digamos assim, dos brasileiros, mesmo que estivessem em campos diferentes, mas ali para expulsar os holandeses, né, sobretudo ali na história de Pernambuco. Mas aí como foi negociada essa questão, né, não foi só uma luta que eles expulsaram os holandeses, mas a Holanda ocupa uma boa parte do território, tudo aqui no Nordeste, na verdade, né, que vai até lá no Maranhão, boa parte. E aí depois Portugal tem que comprar, né, da Holanda novamente o território que Portugal já tinha ocupado, obviamente. E aí essa dívida, como é que ela vai ser paga também dobrando a exploração de mão de obra escrava, né, capturando mais negros. É interessante como esse movimento ali gira em torno desse interesse econômico, né? E como essa economia vai produzir todo esse tráfico, né? Porque ele vai colocar o tráfico uma das especificidades, né? O maior tráfico da história, que durou mais tempo, que transporta grandes populações de um continente para outro, né? Se eu não estou enganado, ele fala de uma coisa em torno de 36 mil viagens, né? Tem muitos números assim interessantes que só lendo o livro a gente, né? Porque fala também das rotas, né? Das correntes também marítimas, e tem uns mapas interessantes, e como foi não é mais fácil trazer o pessoal de Luanda, ali da Angola, para o Brasil, porque tinha uma corrente que trazia de forma direta, gastava menos dias, né? Do que fazer outros tipos de viagem. Tem as rotas também para a parte do Caribe ali também, que tem, né? São levados muitos escravos para ali. Outros vêm para o Brasil e do Brasil passam para outros países. Então, é uma questão de comércio, de tráfico, muita gente envolvida, né? E eu acho que é um livro que, assim, vai marcar. Eu senti a falta, assim, apesar de ter muita coisa escrita, mas um livro, não só um livro, mas é uma trilogia, né? Sobre essa temática. Eu acho que vai ser uma contribuição muito, muito, muito grande, muito importante. Inclusive, eu tenho visto alguns vídeos do Laurentino, não sei se você já viu, às vezes, aparecendo no Instagram, né? Ele em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, e tem inclusive aqui na Paraíba, em Bananeiras, que ele vai falar, né, dessa questão de uma fazenda lá, que tem exploração de trabalho escravo. Ele vai lá para o local. Aí achei bem interessante, que ele realmente fez uma pesquisa muito, muito, muito bem feita, né? Esse é um desafio de uma pesquisa desse porte, né? Porque você tende a tocar muitas coisas e aí termina que corre o risco de algumas ficarem descobertas, né? Mas, assim, a proposta de uma trilogia, eu acho interessante. Eu tô com a primeira, tô esperando a segunda, que inclusive é recente, né? A segunda não faz tanto tempo assim que saiu. Eu acho que vai ter um lançamento, eu não sei se já teve, vai ter uma live dele nesses dias, se não já teve agora há pouco, vai ser logo do lançamento desse segundo.
desse segundo. Mas ele tem, na minha opinião, os grandes, se a gente pudesse dizer assim, né? O grande mérito é essa releitura que ele faz a partir da África, né? Porque ele tem um ponto do livro que fala sobre como se consolidam reinos, né? Inclusive ele menciona o Mali, e aí ele diz que um reino africano é uma constelação de pequenos reinos, né? E Aham. essa constelação se monta a partir de, claro, tem umas alianças, mas também tem umas guerras, né? E é justamente aí nesse formato de aliança, por exemplo, eu sou o líder de um pequeno lugar, eu negocio a paz para o meu povo, me unindo a um rei de um espaço maior, né? Essa é a aliança, né? A aliança entre aspas, né? A aliança é só Aham. evitando a guerra, mas é submissão do mesmo jeito. E o outro formato é pela guerra, né? Então esse formato de consolidação de reinos africanos, eu acho que é uma das virtudes que ele apresenta nesse livro, porque mostra uma ideia diferente daquela da África como um uniforme, né? Do começo ao fim é uma coisa só. É. E desmascara essa visão europeia da África, né? Porque essa visão de que a África seja uma coisa só é justamente a visão que o europeu tem. E aí, como o senhor falou, né? Eles chegam ali no litoral, escravizam no litoral, depois começam a fazer alianças em troca de pólvora, chumbo, e aí os próprios africanos vão trazendo mais de dentro do continente. Então, depois os europeus consolidam uma figura, né? Que é uma figura, não sei, eu não lembro mais como é que ele chama, mas é um infiltrado, né? Tem um europeu Aham. vivendo em tribos africanas, e aí esse cara é o tipo de comunicador, né? De modo que ele aprende a cultura local, aprende o idioma local, e aí ele faz essa ponte, né, para pequenas negociações, porque depois os portugueses entenderam que via guerra era mais delicada, né? Essa seria mais delicada. Então eles sofisticam o processo mercantil de escravidão, né? Então veja que é tudo é uma palavra pesada para se usar, mas é a palavra para a gente entender, né? É um avançar mercantil, né? O mercadológico vai avançando o formato de negociações, né? Com essas vidas aqui de povos de um continente inteiro. Até que depois o Laurentino diz que chega um ponto que a escravidão colapsou o continente, né? Colapsou o continente. Foi tanta gente saindo, tantas guerras para poder escravizar pessoas que o continente começou a ruir, né? Foi perdendo fôlego, né? De modo que a escravidão, a matéria-prima da escravidão sofre um processo de esvaziamento, né? No continente. E talvez por isso se invista numa outra coisa, né? O filho do escravo também é meu escravo, né? Tem esse... E É. aí nasce, claro que aí a gente não vai desdobrar, mas é aí que nasce também o mito do o mito sexual africano, né? Do poder sexual do homem africano e da mulher africana, né? Porque é preciso que eles reproduzam para que se tenha mais escravos, né? Embora depois ele vá dizer que tem um formato de compreensão um pouco diferente, mas em suma parece que é isso, né? Parece que esse investimento na reprodução também. Estava vendo na televisão um dia passando uma propaganda de um escravo, disse até o nome dele, um homem que foi escravizado e apareceu o nome dele, que ele foi pai de 200, e a propaganda é essa, uma máquina de reprodução. Ele se tornou pai de quase 200 pessoas, né? Então esse esforço da reprodução para suprir o esvaziamento no continente, né? Então é um livro muito interessante e com muitas portas, né? Se abrem muitas portas É. aqui. Talvez um destaque, assim, para já finalizando, por causa do tempo também, Uhum. a questão do elemento que não é o elemento mais trabalhado por ele, mais que ele apresenta, acho que o elemento da resistência também, né? Porque tem toda essa questão Sim, da gente entender a história, contendo a escravidão como sempre, mas esse elemento da resistência, tanto a questão dos quilombos, ele vai falar mais do Palmares, né, no final, isso, do isso. livro, mas ele fala lá já o livro compara, né, com a rainha lá acho que é de Angola, de Luanda, Ginga, se eu não me engano o nome dela, né, que é uma guerreira que luta lá contra os invasores, e tem também a questão do mito que se cria em torno dela, né, que ele vai falar da questão da imagem, né, do que está lá no litoral, né, comparado também com a imagem de Catarina, né, ela que foi
casou com o rei da Inglaterra, com o príncipe lá, e depois foi meio que esquecida em Portugal. Queriam fazer uma homenagem em Nova York, eu acho, né? E houve resistência, porque ela teria também tido escravos, né? E também investido nessas... Enfim, e depois ele traz a questão de Palmares, né? Como esse elemento de resistência, e ao mesmo tempo como vai tentar se resolver essa questão, porque são várias operações militares sem sucesso, né? Da dificuldade, daí por causa da resistência dos negros lá. E essa questão de como os brancos precisam resolver os europeus, né? Não é nem porque Palmares se tornasse uma ameaça, né, para a colônia, nem para os fazer, mas é porque era para dar uma espécie de lição, era uma questão de honra, né, dizimar ali, acabar com Palmares, para que não houvesse esse tipo de atrevimento de alguém, né, pensar em fugir. Mas aí também ele vai fazer, aquele finalzinho ele coloca a questão do Zumbi, né, que era sobrinho do Ganga Zumba, que negocia ali com o governador de Pernambuco, mas depois ele é traído, e aí por isso que o sobrinho não vai aceitar esse tipo de negociação, entendeu, da resistência, mas como se cria a questão do mito, né, que eles, ainda hoje, né, Zumbi está sendo construído ainda, né, porque tem várias leituras, embora tenha dificuldade de documentação, como ele diz, né, porque assim, tem quase nada, mas eu acho que esse elemento também, que não aparece assim de forma muito explícita no livro, mas é possível fazer isso a partir da leitura, né, esse aspecto da resistência. Certamente nos outros volumes ele vai trabalhar mais a questão, ele até ele cita, acho que a quantidade de números de quilombos em Minas Gerais, né, ele coloca um número muito, muito grande, certamente vai explorar isso mais. Mas é um livro muito bom, muito bom. E aí, o Brasil é um caso engraçado, né? Engraçado assim, porque parece que tem que a notícia oficial foge da realidade, né? Porque assim, chegada dos portugueses no Brasil. Aí a pintura é os índios ajudando a erguer a cruz para celebrar a missa, né? Então assim, tudo muito pacífico, tudo muito pacífico. Aí quando fala da escravidão, não, termina que é um continente atrasado e a Europa cristã emancipa, então tem isso. Aí depois vem o outro lado que é assim, abolição da escravidão, aboliu a escravidão. Quem foi que aboliu? Foi a Princesa Isabel. Então, é uma propaganda branca, né? A elite branca que define as coisas, né? É bom fechar, então, essa fala dizendo que a abolição não é um processo de um despertar de consciência, né? É um processo que, na base, é consolidado a partir de resistências, como o senhor fala, e também de pressões que vêm do comércio, né? Porque, assim, os prejuízos que aconteceriam mantendo a escravidão. Então, é em nome do mercado, né? Não é em nome da pessoa. Sim, e aí, os prejuízos eram maiores que os lucros, né? Então... como é em nome do mercado e não em nome da pessoa, se assina um papel, mas não se resolve na realidade, né? Então, a condição Exato. negra é a mesma de sempre, né? Daí a falta de oportunidades, daí os julgamentos, daí essa exclusão que a gente vivencia até hoje, né? Falando de representatividade, né, nas instâncias públicas, né, no mundo da política, se a gente for ver lá assistindo as sessões da CPI, você não vê, né, não vê um negro, e aí a população, né, a grande parte da população negra, mas isso é um retrato, o número de negros mortos, né, de jovens, né, então continua, talvez seja mais séria ainda, porque lá tinha a escravidão oficializada, né, séria nesse sentido. O discurso é mais condizente na época com a realidade, né, e hoje o discurso distorce a realidade, o que dificulta esse processo, inclusive, né, de luta por emancipação, por consciência e por enfrentamento da questão. Isso. Mas então, muito bom, mais uma vez. Não, prazer, mais uma vez, muito, muito boa a conversa, eu agradeço pelo convite, e é bom, né, a gente estar fazendo esse exercício, e agradecer também àqueles que estão nos escutando aí, né, muita gente boa participando. Francisco, e os que vêm depois, né? Padre Elias Ramalho, dá um abraço aí para ele, lá de Santa Luzia. Uhum.
É porque assim, tem os que estão por aqui agora e tem os que vêm depois, né? Tem os que vão ver depois, porque É, fica lá disponível do fica horário disponível lá no gravado. Instagram. Então, eu creio que a gente conseguiu fazer o que se propõe, né, nesse mês, que é uma chave de leitura, né, para um livro, uma possibilidade de entendimento, um livro muito bom, um livro consistente, né, um livro que vale a pena ser examinado, assim como o segundo, eu também acho que bom, pelo que eu vi no primeiro, dá vontade de ver o segundo, né, então assim, ele consegue amarrar bem as histórias, né, deixar aberto esse espaço para uma nova reflexão. E aí eu agradeço ao professor Maurício pela disponibilidade, mais esse dia que a gente está aqui fechando basicamente o mês com esse livro aqui, um livro muito bom, fica disponível aí para todo mundo que queira. Meu agradecimento à sua disponibilidade, agradecimento pela ajuda de sempre. E também um agradecimento a quem passou por aqui com a gente, quem está por aqui. E daqui a pouco a gente começa a discutir qual é o livro do mês que vem, né? Então É, minha gratidão e que a gente possa ter dias melhores, né? Lembrando para o pessoal que quem tiver que sair, lembre de usar máscara, levar o álcool, mas se você pode ficar em casa é também uma forma de proteção, né? Vacina para todos e fora Bolsonaro, né? Tem que ser assim a luta, né? É por aí. pois um abraço, obrigado mais uma vez pelo convite, um abraço também a quem passou por aqui, né? Eu consigo ver aqui Demara, o Sivuca, lá de Mãe d'Água, um abraço para o Francisco, para o Genilson, e um abraço aí para o José Arthur e para a Patrícia, E, estão bem, né? De saúde? então, tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo por Bom, aqui. Pois um pois tá abraço pro bom. pessoal, viu, também. Valeu. Até a Até a próxima. próxima. A gente com um livro. Valeu. Tchau. E leia um livro. Sim, leiam o livro, é isso mesmo. É. Até mais, abraço, tchau, tchau. Valeu.